graça. Irmãos, nós vamos à palavra de Deus nessa noite. A morte da morte é o título desta mensagem. Eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, de 8 a 10. 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Hoje os irmãos não têm como costume os tópicos que eu gosto muito de colocar aqui, né? Os pontos da mensagem que eu destaco. Hoje nós vamos falar muito mais livremente, mas você vai me acompanhando aí em nome de Jesus. E nós esperamos que essa palavra ela encontre o nosso coração como terra fértil. 2 Timóteo 1, de 8 a 10. O texto diz assim, irmãos: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Amém, irmãos? O qual destruiu a morte da morte. Irmãos, o materialismo em relação à morte, materialismo enquanto filosofia, enquanto pensamento, enquanto ideologia, defende que nada acontece após a morte. Tudo se acaba. É a tese, naturalmente, do materialismo. Porque só se crê naquilo que é material, naquilo que é palpável, naquilo que é tangível. Então, após a morte, nada mais. Segundo o materialismo. Para alguns, nós voltamos em uma segunda oportunidade, uma terceira, quantas forem necessárias depois da morte. Há quem pense assim. Há quem pense que temos essa oportunidade de estarmos voltando. E não se explica bem para onde vai, mas se volta em uma segunda e uma terceira vez, em uma quarta. Este mundo, para alguns, é uma espécie de penitenciária, onde nós pagamos os erros de vidas passadas. Para outros, existe aqui um pagamento daquilo que você, segundo se pensa essa ideologia e até uma crença mesmo, que temos religiões, segmentos religiosos que abraçam essa forma de pensar, e nós respeitamos, mas estamos trazendo aqui justamente para nos contrapormos em relação ao cristianismo, a proposta que Jesus nos deu. Há alguém que pense dessa forma, de que nós estamos aqui pagando erros de vidas passadas. Entendemos também que para outros mais, ficamos em uma espera, dormindo, até o dia que acordaremos no juízo final. Ficamos no sono da alma, ficamos dormindo, morreu, entra-se no sono da alma, o corpo naturalmente se deteriora, mas a alma fica dormindo até o dia do juízo final. Há quem pense também dessa forma. E outros ainda pensam que nós ficamos de um lugar, ou num lugar, onde orações e as cerimônias religiosas do lado de cá, da terra, feitas por outras pessoas, nos tirarão de lá. Pensa-se também que há essa possibilidade de, através de rogos e de orações, podermos interceder por quem já foi, para que esse céu, essa passagem para um lugar melhor, que nós chamamos de céu, aconteça. A ideia também última, para não me delongar aqui em outros pensamentos, de outros segmentos religiosos, a ideia de que continuamos vagando por aí até cumprirmos
nossa missão. Ficamos vagando aqui até cumprirmos a nossa missão. Foi muito bem mostrado em pelo menos 2 filmes que a televisão deixou claro, e quem sabe aqui alguns assistiram, não é? O filme Gus, Do Outro Lado da Vida, e O Sexto Sentido. Fica-se aqui, após a morte, o espírito, e depois, até cumprir a missão, ele vai para outro local. Então, são pensamentos, irmãos, que na realidade, eles não se coadunam com o que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira bebe da Bíblia, porque o importante é a Bíblia. A declaração já precisa se coadunar, está alinhada com a Bíblia, não é? Por isso uma declaração doutrinária tem que ser bíblica, e uma interpretação bíblica sadia. Então, lá na declaração da Convenção Batista Brasileira, que é da nossa convenção, diz no item 16, intitulado A Morte, na sua 4ª afirmação, diz assim: pela fé nos méritos do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, a morte do crente deixa de ser tragédia, pois ela o transporta para um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus. Então, o que era uma tragédia, e de fato é triste, a morte é triste, é feia, ela é um fato, mas é doloroso. Jesus Cristo, ele veio e transformou a tragédia em triunfo. Transformou a morte em vida. Foi um tópico de uma pregação do domingo desse atrás. Então Jesus deu, na realidade, significado totalmente diferente à morte. A morte nós vamos ver aqui com outros textos. Eu só estou partindo da declaração para mostrar que louvado seja Deus. Você que é batista, em nome de Jesus, pode levantar a mão e dizer: não, na realidade não somos perfeitos, uma igreja perfeita, mas nós queremos estar alinhados com as Escrituras, com a palavra de Deus. E percebemos, irmãos, em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículos 8 e 9, ele diz muito bem assim, e se você puder ir projetando aí, ou abrindo a sua Bíblia, o tempo que eu vou dizendo os textos aqui, pode ir. Romanos 14, 8 e 9, diz: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a quem? Ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e não de mortos. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Mas quer vivamos, disse o apóstolo Paulo, quer morramos, nós somos de quem? Do Senhor, nós somos de Jesus. Nós pertencemos ao Senhor, a nossa vida é dele. E notamos, irmãos, à medida que a gente vai andando nesse pensamento em relação à morte da morte, a primeira referência a morrer na Bíblia vem do próprio Deus, o autor da vida, que falou sobre a morte. E nós temos o texto lá de Gênesis 2,17. Gênesis 2,17 diz: menos, Deus dizendo àquele primeiro casal, Adão e Eva, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, não coma a fruta dessa árvore, que alguém pensa que é maçã, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque podia até ser qualquer fruto. A questão aqui é a ordem, dizendo: não coma do fruto dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E aí eu sei que você, talvez que não tenha o conhecimento da Escritura, pode dizer: mas não morreram, mas continuaram a viver. Morreram sim. Morreram física e espiritualmente. Morreram física e espiritualmente. Nós, irmãos, imaginamos, e são coisas muito profundas para nós, mas quando Deus fez homem, mulher, Deus fez a humanidade, nós percebemos claramente que havia um propósito definido, onde a morte, ela entrou como, para não dizer algo tão forte, mas entrou por um pecado, queda original, que aconteceu e que trouxe, de fato, a morte. Mas o propósito era a vida.
E você pode indagar, mas e onde ia caber tanta gente, pastor? Imagina quantas pessoas já viveram. No universo ele tem seu limite. Eu não sei, eu tinha um colega e um professor também de seminário que pensavam que podia, isso aqui são conjecturas, não está na Bíblia, mas a gente pode pensar que poderia ocorrer, até o que ocorreu com Enoque, que andava tanto com Deus que Deus tomou para si. Ou eu pergunto a você, há alguma coisa difícil para Deus fazer? O que nós conhecemos hoje é muito limitado ainda. Os planetas que nós conhecemos hoje não são todos. Existem todo um outro panorama que, com a nossa ciência mesmo avançada, nós ainda não vislumbramos, não avançamos. Mas a morte, de fato, física ocorreu porque Adão e Eva viveram muito. E quando a gente lê na Bíblia, 900 e tantos anos, Senhor, me dá pelo menos o dízimo aí, né? O dízimo aí dessas idades aí, que dá 90 e alguma coisa. Matusalém mesmo, 969 anos, me parece. Muito tempo, né? E alguém já disse que era a metade, porque o judeu entendia o dia como de 6 horas da manhã até 18 horas, depois à noite. Então, na realidade, alguém advogou aí que não são esses anos todos, são metade. Nada disso. Aí eu prefiro abraçar, nós pretendemos mesmo e devemos abraçar literalmente, por mais assim sobrenatural que aconteça. Não é muito de admirar que hoje existem alguns dos nossos irmãos. Há 2 anos atrás, nós sepultamos aqui um irmão nosso, com 102 anos, 103 anos. Então, percebemos, irmãos, que a morte física e espiritual, também o afastamento de Deus, essas mortes ocorreram. E vamos, à medida que a gente vai se debruçando sobre a Bíblia, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, Hebreus 9, 27, diz: aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma só vez. Aos homens, às pessoas, ao ser humano, está ordenado morrer uma só vez. E depois da morte, aí diz a Escritura, segue-se o juízo. Então esse negócio aí de que nós temos outras vidas, isso nem para gato cola. Não cola, imagine para ser humano. Então é uma vida só que nós temos, e temos que vivê-la intensamente, e temos que agradecer a Deus, porque fomos alcançados pela fé em Cristo Jesus, reconhecemos o seu amor, e o amor dele é patente, é claro, para todos nós. Benjamin Franklin disse que há 2 coisas inevitáveis na vida: a morte e os impostos. A morte e os impostos. A morte ele estava certa. Agora os impostos, pesquisando, fui ver que os indígenas, não sei se são todos, aí vocês de direito que militam muito mais, os indígenas não pagam impostos, mas eles morrem. Mas eles morrem. Então, Benjamin Franklin estava errado nessa sua colocação, ou parcialmente errado, equivocado, né? Embora a carga tributária, carga de impostos nossos, nós pagamos impostos para tudo. Né? O imposto de renda não vou nem falar. Né? Deixe quieto aí, porque já passou. Mas, meus irmãos, sabemos que se existe, e não é um pessimismo como falamos isso, porque é claro que existem outras convicções nossas, mas uma convicção que todo ser humano, independente da fé que ele tenha, da crença que ele tenha, é de que eu e você, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Salvo se, pela graça e misericórdia de Deus, nós estivermos vivos quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, né? Que alguém, uma semana dessa, me enviou o vídeo de alguém que eu não quero nem entrar em pormenores, mas tecendo comentário, e a gente olha de cá e diz, não tem conhecimento para estar falando isso. Mas nota-se que o discurso de que Jesus vai voltar já tem mais de 2000 anos, e algumas pessoas, elas fazem o questionamento seguinte, mas essa história do cristianismo e da fé evangélica, embora não é só os evangélicos católicos também que vêm dessa forma, embora diferentes nós somos em alguns aspectos, que Jesus Cristo vai voltar, isso aí está errado, porque até agora não voltou. Isso aí é para enganar,
Isso aí para colocar no bolso as pessoas que não têm conhecimento. Porque já há quanto tempo essa história de Cristo vai voltar, mas um dia vai acontecer mesmo, irmãos. De fato vai acontecer. A volta de Cristo visivelmente. Não vai voltar escondido, não. Ele vai voltar visivelmente. Esse céu há de se rasgar, como nós entendemos. E aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Então, irmãos, a morte da morte é algo que aconteceu de fato na morte de Cristo Jesus. Há uns anos atrás, eu fui para uma conferência da editora Fiel em São Paulo, em Lindóia, Águas de Lindóia. Dou graças a Deus pela vida de minha mãe, que pagou tudo, me deu de presente. Na época, isso que tem uns anos aí, ela deu de presentes, meu filho, vamos comigo. Eu fui com ela e outra caravana de outros irmãos, quem sabe aqui gente da gente foi também. E foi uma semana ali em Águas de Lindóia. E eu adquiri um folhetozinho, né, A Morte da Morte, na Morte de Cristo, de John Owen, calvinista. Um dos maiores expositores do calvinismo, depois de Calvino, né, depois de Jonathan Edwards, o John Owen, livretozinho, e eu li. É claro que, particularmente, tenho algumas reservas na fé em relação a alguns pontos que ele aborda. Agora, me chamou a atenção o título do livro, porque é isso mesmo, irmãos. Que feliz colocação, pastor Flávio, no título de um livro. A morte da morte, na morte de Cristo. A morte teve a sua própria morte. Quando Jesus morreu. Defender, irmãos, a redenção efetuada por Cristo na cruz é algo que nós entendemos plenamente como bíblico. Porque de fato foi essa grande conquista. Embora nós evangélicos e alguns segmentos mais reformados, que não convém o caso aqui expor, defendem uma maneira de pensar, e não é que eu seja arminiano totalmente, porque existem pontos do arminianismo que eu também não concordo, isso aí depois você pode ler melhor. Mas o fato, irmãos, e isso nós concordamos plenamente, de que a morte foi vencida. A morte foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Nós temos hoje a grata alegria de sabermos que a morte não é o fim. Nós não terminamos a nossa vida, o corpo sim. Como disse bem o pastor aqui Josias, na quinta-feira, no culto de consagração do pastor Cláudio. É preciso que isso que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade. Mas o corpo é corruptível, ou seja, vai se deteriorar. Seja de qualquer forma que você vá proceder depois da morte, mas nós sabemos que não é o fim. O nosso fim não é num crematório para quem pode, ou num caixão em um cemitério. Não é. Porque Jesus venceu a morte, Ele destruiu a morte. A morte foi vencida. Irmãos, louvado seja Deus, porque a morte da morte na morte de Cristo é uma afirmação que está além dos debates teológicos e bíblicos. Está além, muito além, entre arminianos, calvinistas ou qualquer outro credo. Nós entendemos plenamente que todos os homens são pecadores e por isso são sujeitos à morte física e espiritual. E entendemos também que em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Ninguém queira bater no peito e dizer: mas eu sou bonzinho. Você é pecador como eu. Os nossos filhos, quando nascem, e eu, além dos 2 filhos, tive a oportunidade de botar sobrinhos no colo, em quantidade, assim, maravilhosa, surpreendente. E alguns outros aqui,
que a gente colocou no colo ainda quando pequenos, cresceram. Eu não me desafio a colocar no colo hoje, mas nós sabemos que ali o DNA do pecado está naquelas criancinhas nossas, nos nossos filhos. Embora pecado não tem, mas o DNA existe como uma verdadeira doença espiritual. Eu sei que pode ser até assim escandaloso a gente falar sobre isso para algumas mentes, mas é isso que a Bíblia diz que nós somos pecadores. Nós somos pecadores, os nossos pecados eles causam separação entre nós e o nosso Deus. Essas duas mortes, física e espiritual, morrem, meus irmãos, na vida dos que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Essas duas mortes, física e espiritual, elas morrem através da vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Porque morte física, que é um fato, há de acontecer conosco. Mas não será o fim. E a morte espiritual, graças, glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos o passaporte para passarmos para o outro lado, para passarmos o vale. E aí lembramos o texto maravilhoso do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Nós perdemos sim alguns irmãos aqui nessa igreja. Alguns foram e partiram para estar com Cristo. Queríamos muito que eles ficassem. E nós vamos sentir muito mais ausência à medida que formos retomando aqui a presença, e vamos sentir a ausência dos rostos. Mas nós sabemos que aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, do outro lado eles não passaram sós. O Supremo Pastor e Bispo de nossas almas segurou-lhes na mão, e eu estou fazendo a ilustração justamente porque é essa a ideia do Salmo 23, no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Segurou-se na mão e disse: vem para cá, meu filho, vem para cá, minha filha, por mais que nós queríamos que ficassem. Mas quem somos nós para questionarmos coisas que nós não conhecemos? Entendemos, irmãos, que a morte que tanto nos aflige, e nos tira a alegria, sim, nos tira a alegria, já tem a sua morte decretada em Cristo Jesus. A morte já tem a sua morte decretada em Cristo Jesus. Em outras palavras, a morte morre. A morte morre. A morte há de morrer. E se formos fiéis de fato à Escritura, ela já morreu quando Cristo Jesus foi pregado na cruz. Quando ele entregou a sua vida. A morte eterna, que é a finalização da morte espiritual, já morreu antecipadamente para quem vive para Deus. Para quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Que não é pelas obras, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é pela fé em Cristo, que inclusive a própria fé é dádiva de Deus. Por isso que salvação começa em Deus, se processa em Deus e ela termina com Deus. Nada nós podemos fazer para sermos salvos, a não ser arrependermos dos nossos pecados, movidos pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Entendemos, irmãos, em João 5,24, uma das declarações mais maravilhosas que nós temos. Além daquela confissão de Pedro, que se você ouviu o áudio que eu mandei, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, que coisa, olha a coisa de você chorar. Ou sorrir e pular de alegria. Em João 5,24, vê qual foi o líder religioso. Qual foi o ser humano que teve condições de dizer isso aqui que Jesus disse. João 5,24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Por isso que sepultamento de crente, há choro, pastor, há lágrima, há tristeza, mas na realidade é um culto, uma festa.
No céu o que acontece? Por quê? Porque não se celebra a morte, se celebra a vida. A vida em Cristo Jesus já passou da morte para a vida. Jesus, irmãos, foi levantado na cruz e crucificado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Isso está escrito em João 3,15. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E percebemos, irmãos, que a vida eterna anula a morte eterna. A vida eterna anula, destrói a morte eterna. A vida eterna já nos é assegurada em Cristo, não depois da morte, mas nesta vida, hoje, aqui. Hoje, lembramos do texto que diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, os vossos corações, hoje. Hoje nós, pela graça, pela misericórdia, bondade de Deus, nós temos a vida eterna em Cristo, porque Ele nos deu. Ele foi quem nos concedeu. Quanto à morte física, irmãos, nós sabemos que não escaparemos dela, a menos que Cristo Jesus volte antes que ela ocorra. 1 Coríntios capítulo 15, 26, e eu já estou me caminhando ao final. O último inimigo a ser destruído é a morte, diz o apóstolo Paulo, escrevendo esse texto, esse capítulo 15 de 1 Coríntios. Se você for ler 1 Coríntios 15 todo, meus irmãos, é um oceano, é uma maravilha, onde Paulo de fato faz uma defesa sobre a ressurreição do crente em Cristo Jesus. E ele diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, mas será destruída. A morte terá a sua própria morte. Em Apocalipse 21, versículo 4, João, naquela visão maravilhosa na ilha de Patmos, ele disse: e Deus limpará de seus olhos toda, ele escreve, aliás, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais morte. No céu não haverá velório. Não haverá. Porque não haverá mais morte. E não haverá tantas outras coisas, por isso que o céu será muito mais conhecido pelo que não tem. Como disse Hernandes Dias Lopes, pelo que não tem. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá choro, a não ser de alegria. Que vai me dizer que, mesmo com o corpo glorificado, que nós não sabemos muito bem, mas sabemos que estaremos lá diante do trono, dos nossos olhos com o corpo glorificado, não brote um choro de alegria. Dizer: digno és, Cordeiro, de abrir os livros e de todo louvor e de toda adoração. E nos prostraremos diante do trono. Ah, meus queridos, a morte da morte só é possível. Grave bem, crente em Cristo Jesus. Grave bem, você que entrou aqui ou que me acompanha pela internet, nos acompanha pela internet. Grave bem. A morte da morte só é possível na morte de Jesus Cristo. Só é possível na morte de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no texto que lemos, no versículo 10, ele disse: ô Timóteo, a morte, ela já foi vencida, porque Jesus aboliu, destruiu, acabou com ela. Ela teve a sua própria morte. E percebemos, irmãos, em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, o escritor aos Hebreus, ele diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, ele, Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo de quê? Da morte. Eu não sei você, mas eu conheço gente que se pela de medo da morte. Fala em morte, meu pai, tira esse assunto daqui. Medo de morte. Eu não estou dizendo que você tem que abraçá-la e dizer: oh, doce morte, como de uma das peças de bar, bonitas, lindas. Ó, doce morte, vem doce morte. Nós queremos viver,
Mas não tememos Dona Morte. Não tememos, de forma alguma. Não tememos. Porque sabemos que ela própria terá sua morte e não é o fim. Pastor Batista, Martin Luther King Jr., pediu que fosse colocado em sua sepultura essa frase aí. Eu vou pedir que projetem uma imagem. Está ali, reverendo Martin Luther King Jr., conhecidíssimo, norte-americano, homem que fez toda aquela mobilização naquele contexto de segregação racial nos Estados Unidos, década de 60. Ele nasceu em 1929 em Atlanta, Estados Unidos, e morreu em 1968, é ali? 68, em Memphis, nos Estados Unidos. E eu peguei aula aqui com quem fala inglês, porque eu não pediria essa oportunidade de ler no idioma que Martin Luther King pediu que fosse escrito na lápide dele, e foi colocado. Se você for visitar, me leve. Se quiser pagar a minha passagem é muito bom, para eu poder estar lá com você, vendo lá em Memphis o túmulo desse grande líder. Free at last. Free at last. Thank God Almighty. I'm free at last. E aí ele vem e diz: livre, finalmente livre, graças a Deus Todo-Poderoso, estou finalmente livre. Livre. Qual é a lição para nós? Que morte é liberdade em Cristo Jesus. Finalmente livre, finalmente livre. É claro que não foi em vão que Martin Luther King Jr. pediu que fosse escrito isso. Porque tem para mim que ele pensava nos descendentes dele que foram escravos ali nos Estados Unidos e que perderam a sua liberdade e que eram como mercadoria ou tratados às vezes muito mais longe do que uma simples mercadoria, que tinha um preço, que se olhava os dentes antes de ser comprado. E que muitos deles morriam muito cedo, porque a produção agrícola tirava-lhes a condição de viverem mais, e com isso vinham as doenças naturalmente. É claro que é possível pensar que ele teve isso em mente. Livre, livre, finalmente livre. Mas livre também, porque ele abraçava uma fé. Livre em Cristo do outro lado. Como eles cantavam muito bem, do outro lado do rio. Do outro lado, finalmente livre. Graças ao Deus Todo-Poderoso. Finalmente livre. Louvado seja Deus, irmãos, porque nessa noite o Senhor nos deu a graça de estarmos livres da morte. Porque a própria morte teve sua morte na morte de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer. O que é que nos cabe agora agradecer? Porque verdadeiramente aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres. Livres de toda a pena da morte. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Ó Jesus, nossa felicidade maior. Nós te agradecemos nessa noite, porque verdadeiramente a morte foi vencida. A morte foi abolida, foi vencida. E ela foi cravada na cruz com os nossos pecados. E o Senhor nos deu vida abundante. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nessa noite em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós nutrimos uma esperança gloriosa de podermos perceber claramente nas Escrituras de que Jesus nos deu vida e vida com abundância. Por isso, ó Deus, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai,
porque sabemos plenamente para onde iremos depois daqui. Para onde iremos? Partir e estar com Cristo Jesus. Louvado, pois, seja o teu nome. Alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra dessa noite. Faz com que cada crente aqui possa isso ter sólido no seu coração. Oh Deus, essa é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus.